Vamos ler a palavra de Deus, então? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17. A partir do verso 17. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são de fato aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? E lhes direi, eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até, irmãos? Até que ele venha. Até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amém? Queridos, em memória de mim, disse Jesus, em memória de mim. A ceia do Senhor é fundamentalmente um memorial. É um encontro da igreja do Senhor para trazer a nossa memória, como fazendo um link lá com Jeremias, no livro de Lamentações, para trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Esperança. Jeremias disse, trarei à memória aquilo que pode me dar esperança. E participar da ceia do Senhor é justamente trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Aquilo que nos dá esperança. É trazer à nossa memória aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário em nosso lugar. É trazer à nossa memória o seu amor por nós, o seu sacrifício em nosso lugar, trazer à nossa memória tudo aquilo que Jesus fez ali na cruz, por mim, por você, por cada um de nós, é trazer à nossa memória. Há várias teorias a respeito da ceia do Senhor, que já tenho compartilhado com os irmãos em outras oportunidades. Mas vale a pena a gente lembrar aqui rapidamente. Talvez você já tenha ouvido falar na doutrina da transubstanciação. Algumas pessoas seguem essa doutrina, aliás, muita gente segue essa doutrina, a grande maioria. A transubstanciação defende a ideia que há uma transformação, tá, da substância do pão e do vinho, ou do suco de uva, do cálice. Então, o pão se transforma na carne de Cristo, e o suco de uva se transforma no sangue de Jesus. Então, a pessoa quando ingere, come o pão e bebe, portanto, do suco de uva, nós usamos suco de uva, não usamos vinho, por conta de experiências que muitas pessoas já tiveram, experiências desagradáveis, desastrosas com o álcool, e um cálice, simplesmente um cálice de vinho já seria suficiente para trazer à memória momentos desagradáveis da sua vida e, pior, suscitar um desejo de voltar a experimentar como experimentara antes. Então, por isso, nós não utilizamos o vinho na nossa ceia, utilizamos o suco de uva.
o suco de uva vermelho, né? Tem agora o suco de uva verde, né? Então, muito gostoso também. E usamos o suco de uva sem açúcar também para o pessoal diabético. Tá? É o suco integral, só tem suco ali. Ok, então a doutrina da transubstanciação defende a ideia de que o suco de uva ou o vinho se transformam no sangue de Jesus e aquele pão se transforma, portanto, na carne de Jesus. Essa é uma teoria. Outra teoria é a consubstanciação. Não é a transubstanciação, mas é a consubstanciação. Ou seja, a presença de Cristo está contida na substância. Não há uma transformação, mas Cristo está presente, a presença de Cristo está ali nos elementos. Há uma presença espiritual de Cristo no pão e no suco de uva. Tá? Há uma outra teoria também, conhecida como teoria do significado místico da ceia, que é diferente, portanto, dessas duas que apresentei inicialmente, mas defende a ideia de que a ceia é santa. A ceia é santa. Então, alguns segmentos, grande parte dos segmentos evangélicos se refere à ceia como a santa ceia, e se refere à santa ceia porque entende que o pão é santo, que o suco de uva é santo. O pão não é santo, o suco de uva não é santo. A mesa da ceia também não é santa. Tá? Não é santa. O que precisa ser santo é a minha vida e a sua vida. Alguns grupos, inclusive, fazem algumas cerimônias especiais para descartar os elementos que sobram, porventura, de uma ceia. Né? Porque o pão é santo, porque o suco de uva é santo, então a gente precisa tomar muito cuidado. Não há nenhum registro bíblico a esse respeito. Não há nenhum ensinamento bíblico a esse respeito. Como é que nós, na nossa igreja aqui, entendemos a ceia? A ceia é um memorial. Jesus disse, façam isto em memória de mim, em memória do Senhor. Em memória do Senhor, nós participamos do pão, participamos do cálice e trazemos à nossa memória tudo aquilo que Jesus fez por nós. O pão é pão, o suco de uva é suco de uva, mas eles representam, eles nos lembram que o corpo de Jesus foi pregado e que o seu sangue foi derramado no nosso lugar. Simples assim. Simples assim. Mas há um poder e uma verdade tremenda, tremenda nessa simplicidade. Em memória de Jesus, em memória do Senhor, Paulo vai dar algumas instruções aqui à igreja. Em memória do Senhor, nós devemos examinar a nós mesmos. Diz o texto aí no verso 28, está comigo? 1 Coríntios 11, verso 28. Estamos juntos? Estamos juntos? Abriu a sua Bíblia? Acessou o seu celular? Já botou o seu celular no modo avião? Já botou no modo avião? Coloque o seu celular no modo avião para ninguém perturbar você durante a mensagem, durante o culto. Você consegue viver 1 hora sem esse negócio. Creia nisso, irmão. Pode acreditar. Pode acreditar. Né? Pode acreditar. Vamos lá. Em memória do Senhor, examinemos a nós mesmos. Verso 28 diz, examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Assim é o momento em que devemos nos examinar. Examinar, confrontar a nossa consciência. Examinar a nossa vida. É hora da gente dizer para Deus, Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, ó Deus. Há alguma coisa que eu não estou vendo e que Tu estás vendo, ó Deus. Há alguma coisa na minha vida que precisa ser ajustada, precisa ser consertada e eu não estou conseguindo enxergar? Mostra-me, ó Deus. Mostra-me. Examinar aqui é examinar a vida, ou seja, como temos vivido. A ceia é um momento, sim, de confissão dos nossos pecados ao Senhor. Não deveria ser somente na ceia.
Mas deve ser um momento, sim, em que fazemos um check-up espiritual, fazemos um check-up na nossa comunhão com o Senhor, nos nossos relacionamentos, em qualquer coisa que possa afetar o nosso relacionamento com Deus. Devemos checar, portanto, se temos algum pecado não confessado e confessá-lo ao Senhor. É hora, portanto, de um acerto com Deus, de um acerto com o Senhor. Por isso precisamos ser confrontados. A ceia é o momento de sermos confrontados com a santidade de Deus. Com a santidade de Deus, para enxergarmos os nossos pecados. A Bíblia nos apresenta vários momentos em que pessoas foram confrontadas com o Senhor. Várias pessoas. Você se lembra do encontro de Jesus com a mulher samaritana? Aquela mulher lá de Samaria. Ela estava conversando com Jesus, achando que estava tudo bem e tal. Ele não sabe da minha vida, ele não conhece a minha vida. Até o momento que Jesus virou para ela e disse: vai lá e chame o seu marido. Eu não tenho marido. Você disse bem que não tem marido, porque você já teve 5. E aquele que você tem agora não é seu marido. Ela disse: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Né? Esse é o momento de sermos confrontados com o Senhor. Que a palavra de Deus nos diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem teremos de prestar contas. Todas as coisas estão claras diante do Senhor. A música do Baruch diz que você não precisa estar do avesso para Deus conhecer você. Você não precisa se colocar do avesso para Deus conhecer você. Ele conhece você por dentro. Ele conhece você no seu íntimo, no seu coração. Ele sabe tudo a seu respeito. Então esse é o momento de acerto com Deus. A Bíblia fala de um outro homem que foi confrontado pelo Senhor na sua condição de pecado. Esse homem foi simplesmente um homem segundo o coração de Deus. Qual é o nome dele? Lembra dele? Davi. Davi estava lá sentado no seu trono, achando que estava tranquilo, tudo numa boa, por cima da carne seca, ganhando vitória aqui, alcançando vitória aqui, alcançando vitória ali e tal. Quando de repente o pastor chega. E Natan começa a conversar com ele: Majestade, eu tenho uma história para lhe contar que precisa muito da sua atenção. Pois não, pode contar. 2 homens no seu reino, um rico e um pobre. O pobre só tinha uma ovelha e o rico tinha um rebanho imenso. Ok. Chegou um visitante na casa do rico e ao invés dele pegar uma ovelha do seu rebanho, ele foi lá na casa do pobre e pegou a única que ele tinha. Ele: o quê? Esse sujeito é digno de morte. Pois é, esse sujeito é o Senhor. Eu fiz isso? Fez. Eu podia apanhar, eu tinha um monte de mulher no seu palácio. Se eu quisesse mais alguma, Deus lhe daria. Por que o senhor foi pegar justamente a única mulher de Urias e ainda mandou matar Urias? Isso que o senhor fez desagradou ao Senhor. A ceia do Senhor é o momento de sermos confrontados com o pecado e com as consequências do pecado na nossa vida. Tendo Deus revelado o pecado, tendo Deus revelado algum embaraço, alguma coisa que não seja necessariamente pecado, mas que está embaraçando você, impedindo você de experimentar Deus do jeito que Ele gostaria que você experimentasse, então tome a decisão de confessar e abandonar, porque a Bíblia diz que aquele que confessa as suas transgressões alcançará misericórdia. Aquele que as encobre nunca prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia, alcançará o favor do Senhor. Em nome de Jesus, não brinque com o pecado. O pecado tem consequências terríveis, e em muitos casos, consequências irreversíveis. 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 Como o caso de um jovem que ficou simplesmente tetraplégico por causa da sua desobediência aos seus pais. E desobedecer aos pais é pecado.
Como o caso de um outro jovem que ficou louco por causa do seu envolvimento com drogas. O caso de um jovem que traía sua esposa constantemente e acabou perdendo a sua família. Existem situações que são irreversíveis. Então trate o pecado com seriedade. Não brinque com o pecado. O pecado é o que afasta você de Deus e afasta você do melhor que Deus tem para a sua vida. Examine a sua vida. Coloque uma lupa. Procure verificar detidamente qual é a área da sua vida que precisa ser tratada, que ainda não foi tratada. E deixe Deus colocar a mão lá. Deixe Deus mexer naquela área. Deixe Deus fazer o que só Ele pode fazer. Em nome de Jesus. Em memória do Senhor, em segundo lugar, renovemos a nossa aliança com Ele. Diz o verso 25, estamos juntos aí no verso 25? Diz o texto, este cálice é a nova aliança. Algumas versões antigas dizem, é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Em memória de mim. Mateus 26, 28 diz, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Jesus morreu e Jesus, quando morreu, firmou uma aliança conosco. O seu sangue foi derramado para garantir o perdão dos nossos pecados. E ali ele firmou uma aliança conosco. Uma aliança que certamente era propósito de Deus fazer com o povo de Israel. Vá comigo lá em Jeremias capítulo 31, verso 33. Jeremias 31, verso 33, diz assim. Jeremias 31, 33. Diz o texto, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Que coisa maravilhosa. Amados, somos hoje povo da aliança. Jeremias 32, verso 40 diz, farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Nós temos uma aliança com Deus. Aliança significa compromisso. Compromisso com o Senhor. O que faz de fato diferença na minha vida, na sua vida, na vida de uma igreja, é o comprometimento que nós temos com Deus. É o compromisso que nós temos com o Senhor. Nenhum líder da igreja estará do seu lado amanhã, meu irmão, quando você for para o trabalho. Nenhum líder da igreja estará com você no momento em que você sair para namorar a sua namorada. Nenhum líder da sua igreja estará com você quando você estiver lá dentro da sua casa. Mas Deus estará em todos esses momentos, em todos esses ambientes. E se você não tiver noção de que você está na presença de Deus e que da presença de Deus você jamais sairá, você terá um compromisso muito ralo com Deus. Quando diz o texto aqui, colocarei o temor no coração. É justamente o respeito à presença de Deus em todos os momentos, em todos os ambientes, em todas as situações. Essa aliança. Aliança que faz, por exemplo, uma esposa estar longe do marido, mas continuar fiel a ele. Que faz um marido estar longe da sua esposa e continuar fiel a ela. Esse é o compromisso que Deus exige de mim e de você. Essa é a aliança que eu e você precisamos ter com Deus. E que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Em memória de mim, em memória do Senhor. Em terceiro lugar, levemos esperança
até que ele venha. Verso 26 diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A celebração da ceia do Senhor é o anúncio de boas notícias, é o anúncio de esperança, é o anúncio de salvação. Todas as vezes que celebramos a ceia, estamos ao mesmo tempo dizendo ao mundo que Jesus morreu pelos nossos pecados, que ele ressurgiu ao terceiro dia, que venceu a morte, venceu o pecado, venceu os poderes do mal. Em outras palavras, o que estamos dizendo é que há esperança para nós. Há esperança para o mundo. Há esperança para o ser humano. Em todas as nações, em todas as regiões deste planeta. Há esperança para o ser humano. Porque Jesus morreu, porque o seu corpo foi pregado naquela cruz, porque o seu sangue foi derramado, porque Jesus estava no meu lugar, no seu lugar, no lugar de toda a humanidade. E garantiu assim o meu perdão e o seu perdão, garantiu a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso há esperança. Se Jesus não tivesse morrido, não haveria esperança para mim nem para você. Vã seria a nossa fé, vão seria o nosso ajuntamento, vão seria o nosso culto aqui nessa manhã. Mas Jesus morreu e ressuscitou e está vivo entre nós. E porque Ele ressuscitou, há esperança para mim, há esperança para você, há esperança para todo aquele que nele confia. E todas as vezes que a igreja se reúne para comer o pão, para beber o cálice, ela está dizendo, há esperança para o mundo. Jesus está vivo. Há esperança para o mundo. Há esperança. Porque em nenhum outro há salvação. Porque debaixo dos céus, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual possamos ser salvos. Porque Jesus ressuscitou. Porque Jesus está vivo. Há esperança. Leve essa esperança. Leve essa esperança. Compartilhe essa esperança até que Ele venha. Compartilhe essa esperança com as pessoas que estiverem ao seu redor. Ao longo desta semana, missões, como nós ouvimos hoje, não se faz apenas no Oriente Médio, não se faz apenas na África, se faz aqui em Madureira, aqui na praça, se faz nas ruas adjacentes aqui a este templo, se faz lá no seu local de trabalho, onde Deus plantou você. Se faz na sua escola, na sua faculdade. Se faz em todo lugar. Em todo lugar. Em nome de Jesus, leve esperança por onde você passar. E ore por tantas e tantas pessoas que estão hoje sem esperança. Sem esperança. Nós vimos aqui um vídeo que falava sobre a situação de um refugiado, mas eu queria encorajar você, meu irmão, sinceramente, a se unir comigo em oração. Eu não sei se você tem acompanhado pelos jornais a situação de milhões de pessoas que estão num bolsão de fome na África hoje. No Sudão do Sul, na Somália, Iêmen, algumas partes até da Nigéria. E o pior de tudo é que a ajuda humanitária não consegue chegar lá. Por causa dos conflitos armados naquela região. Por causa dos conflitos armados. Estava vendo ontem um pedaço de um filme que fala justamente sobre a atividade dos piratas da Somália, naquela região, naquele mar. A Somália, pelo que a gente vê, é uma terra de ninguém. É uma terra de ninguém. Ontem eu estava vendo que esses dias agora morreram 110 crianças de fome e desnutrição. Então, quando você colocar um garfo de comida
na sua boca, seja grato, meu irmão. Não jogue fora, não. Minha mãe sempre dizia, deixar comida no prato é pecado, e é mesmo. Nós hoje talvez sejamos um dos povos que mais desperdiçam alimento no mundo. Mais desperdiçam. Mais desperdiçam. Há milhões de pessoas hoje correndo o risco de perderem a vida por fome. Por causa da fome. Nós precisamos orar para essas pessoas. Precisamos clamar a Deus para que essa colheita chegue, para que eles recebam o pão de trigo, para que eles recebam o pão da vida, que é Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Ore agora. E hoje, quando você for almoçar, agradeça a Deus pelo alimento que Deus colocar na sua mesa, seja ele qual for. Seja ele qual for. Mas peça por esses que não têm. Clame a Deus, para que Deus tenha misericórdia. Essas pessoas estão vivendo hoje nesses bolsões de fome e que vão morrer sem Jesus por causa da fome. E porque também não tem ninguém lá para dizer do amor de Jesus. Não há ninguém lá que possa falar de esperança. Não há ninguém lá que possa levar esperança aos seus corações. Em nome de Jesus. Levante um clamor.